Boa noite para vocês. Esperar mais um pouquinho, ver se mais alguém aparece. Boa noite, Sheila. Só esperar uns 5 minutinhos aí, ver se mais alguém aparece, aí eu já começo, tá? Dá tempo de tomar uma água. Giovana, boa noite. Boa noite, Saulo. Tá, você passou na faculdade lá no Araxá? Aham, A sua sala tem a Giovana. Aquela Giovana, moça que eu tava conversando também tá lá. Maria Rita. Não sei, esqueci o nome dela. Maria Rita Parece, parece que tem umas 4 pessoas lá que fazem serviço jurídico, um que tá fazendo. está na sua sala, né? Uhum. Tem mais a Maiara e a Jennifer, não, Esther. Eu não perguntei o nome delas. Então vocês estão tudo junto lá à noite, né? Uhum. Parece que esse ano só abriu à noite, não abriu diurno. Quantos alunos na sala? Ai, no grupo tem, acho que, sei lá, tem um monte. Mas na sala não tinha muita gente, não. Eu acho que porque ontem foi a aula meio que só para explicar como é que funcionam as coisas lá na faculdade, foi pouca gente. Mas acho que deve encher a sala, né? A primeira semana, semana que vem, carnaval, só na outra semana para ver. Só dia 19 que vai começar. O professor lá já sabe quem são? Não, parece que eles estão formando ainda, tá arrumando os professores, só sabe dois. Um chama Márcio, alguma coisa, e a outra é Josiane. Isso, né? É da minha época mesmo. Por quê? Você já fez faculdade de Direito, Saulo? Não, não, algumas matérias a gente tinha na administração de direito, né? Aí os professores de direito que davam as aulas. Ah, tá, entendi. Qual acontece lá na Politécnica? Entendi. Ah, você pode ralar, viu? Porque eu lembro dos trabalhos lá, os professores não passam a mão na cabeça, não. Viu? Não deixa para a última hora, não. Não, mas eu sou esforçado. Eu não sei, né? Mas na minha época lá, você entregava trabalho depois do prazo, tinha conversa, não. Eles falaram assim que se, se atrasar, eles não aceitam mesmo, de jeito nenhum. Principalmente, eles falaram que no curso de Direito eles pegam mais no pé em prazo do que nos outros cursos ainda. É, curso de direito lá na faculdade, ele é muito bem visto, né? Mas não pode deixar a corda bambear, como se diz. E então, ele ainda falou que o que tem mais curso lá, que tem mais aluno, é o de Direito. Uhum. Aí eles falam que eles é mais enjoado. Ele falou meio que isso ontem. Certo, você vai tirar aquela de letra. Ana Vitória, por um acaso você fez a prova EAD? Isso anota lá. Por que você não fez, Ana Vitória? Eu acho que ainda está disponível lá. Pega e faz.
Ô, Saulo, como é que sabe quanto que tirou na prova? Eu já joguei lá no Proester. Ai, tem que abrir aquele trem lá, né? Vou lá olhar. Eu acho que está disponível ainda, viu, Ana Vitória? Depois você dá uma olhadinha lá, não deixa de fazer, não. Se não tiver disponível, depois você me chama que eu vejo o que aconteceu, aí eu mando o link para você. Vamos lá, então. A aula de hoje, na hora que eu estava estudando ela, eu tive a impressão de que eu iria dar uma aula de coach sobre administração do tempo. Apesar que eu achei bem interessante a matéria, apesar que ela parece que é meio motivacional, a própria matéria em si. Então, se ficar assim meio que coach, tá? Vocês não levam em consideração, não. Eu não tenho culpa. Eu tentei não fazer coach, tá? A gente vai ver, então, hoje sobre administração de tempo, tá? Que é bem importante, voltado para a rotina administrativa. Para quem for trabalhar em empresa aí, sempre vai ter prazo. Não existe esse trem, vou deixar para a semana que vem, tá? Então, é interessante aí que para quem, dependendo do local que você estiver trabalhando, for muito puxado, é interessante saber lidar com o tempo aí, com prazo de projeto, relatório, documento, mais ou menos nesse sentido aí. A gente sabe que tudo que a gente faz não é para amanhã, já é para ontem, né? Então, tem que tomar cuidado com isso daí. Se algum de vocês aí tem certa dificuldade em administrar o tempo, eu garanto para vocês que no local de trabalho vocês vão aprender, porque ou faz, né? Quem trabalha aí sabe como funciona. Primeira parte aqui, a gente vai ver sobre metas e prioridades, tá? Então, a ideia aqui inicialmente, criar certas metas e ver o que é prioridade no local de trabalho. Às vezes, a gente deixar de atender um cliente para atender uma demanda interna não é tão interessante. Então, atende-se primeiro o cliente, depois, com a coisa interna que dá para fazer até o fim do dia, a gente faz até o fim do dia, tá? Então, metas e prioridade. A gente vai trabalhar aí com estabelecer algumas metas, né? Eles podem ser de curto, médio e longo prazo, sempre uma coisa bem tranquila a gente entender. Como a gente trabalha com meta, vamos entender aqui que curto prazo é um dia, média, 7 dias, e o longo prazo, 30 dias, né? Que seria a relação aí a pelo menos um mês. Duvido que vai ter algum projeto que vocês vão fazer, alguma demanda, algum relatório, que vai levar mais de um ano, né? Como eu falei para vocês, tudo é para ontem, não é para hoje. Menos ainda é para amanhã. Então, a gente vai refletir sobre os objetivos e atividades. A gente vai ver o que a gente tem que priorizar no dia, né? O que a gente tem para fazer. A gente chega de manhã, liga o computador, quem usa aí o Outlook, né? Hotmail, Gmail, que seja, já vai ver lá que vai estar bombando de e-mail de coisa para resolver, tá? Então, a gente já dá uma lida inicialmente ali enquanto toma um café, a gente já passa o olho nos e-mails, vê o que é nada, né? Já vai deletando os que é nada, vê o que está ali que é importante e já vai depois se organizando. Tomou o café, fez aquela limpeza no e-mail, limpou o spam, bora trabalhar. Tá? Agora começa a ideia de estabelecer prioridades. Quem eu vou atender primeiro? Torcendo para o telefone não ficar atrapalhando o trabalho inteiro, né? Porque o telefone ele já vai ser o seu maior inimigo no local de trabalho. Quem trabalha aí sabe o que eu estou falando. Então, determinar prioridades promove amplitude temporal. Você já sabe que você começa 8 horas para 6. Ou a gente para 15 para 6, mas até 15 para 6, tudo já tem que estar finalizado o que foi solicitado durante o dia. Então, a gente já tem uma ideia de como é que vai ser o dia. Início de semana é sempre mais tranquilo, até na hora do almoço, tá? Final de semana é onde o bicho pega, porque ninguém quer deixar nada para outra semana. Então, quem trabalha aí sábado e domingo, sábado às vezes é só acertar como diz, né? Aparar umas arestas, acertar umas pontas que ficaram ali meio solta. No sábado é mais tranquilo, né?
mas na sexta-feira à tarde o pau quebra bonito. Então a gente tem que estar bem organizado em relação a tempo, tá? Melhor distribuição das tarefas e das atividades, eu acabei de falar para vocês aí, se organiza, né? Abrir espaço para organizar importâncias e urgências. Aí a gente vai aprender um pouquinho mais para frente aqui, qual a diferença do que é importante do que é urgente, tá? Lembrando que o local de trabalho, importante e urgente, não faz diferença. O negócio é apagar fogo mesmo, tá? Então, urgente precisa ser realizado essa semana, realizado hoje, não é urgente, mas é importante. Pode ser feito até quando atrapalha, tem utilidade. Então, na teoria, é muito fácil a gente ler e entender. Na prática, não é uma mão com açúcar. A gente sabe que é o pau quebrando, telefone tocando, chefia cobrando, cliente ligando, fornecedor perguntando, fechando contrato, fechando cotação, o pau vai quebrando, a gente sabe como funciona. Beleza? Então, metas e prioridades. Dentro das metas e prioridades, a gente vai trabalhar, então, com matriz de gestão de tempo, tá? Que é o quadrado aí que a gente está vendo aí. Então, todo trabalho atrasado significa falta de hábito. Falta de hábito, então, a gente vai ter que perder esse hábito ruim e começar a ter um hábito positivo em relação a planejamento e organização. A gente poderia até trazer um pouquinho aqui PDCA, Toyotismo, Kanban, 5S, isso daí tudo ajuda, mas não adianta nada na teoria se a gente não coloca em prática, tá? Gerenciamento de tempo eficaz exige autodisciplina, tá? Então, principalmente quando no seu trabalho, eles jogam a papelada em cima da sua mesa. Então, a gente precisa se livrar disso daí o mais rápido possível, da melhor forma possível, lógico, tá? Então, na autodisciplina, ele pode ser ensinado, a gente aprende autodisciplina, a gente tem que aplicar a autodisciplina e a gente vai ver um resultado em questão de atitude. Então, a gente vai pegar e fazer e ver os resultados acontecendo todo final de semana, por exemplo. A gente não deixou nada para outra semana. Um exemplo simples. Importante e urgente, não importante, não urgente. Se aquilo que você vai fazer é importante e urgente, faça imediatamente. Se é importante, não urgente, planeje quando você vai fazer, mas não tire ele do seu plano de ação, do seu projeto de trabalho. Não importante, mas ele é urgente, delegue para outras pessoas, caso você consiga fazer isso, tá? Não importante, não urgente, elimine. Lógico que no local de trabalho a gente não elimina nada, mas a gente deixa mais para frente, ou até ser cobrado, ou até ter uma data limite para a gente se organizar e pegar e fazer, tá? Então a gente vai deixando para amanhã o que não é urgente e não é importante, sabendo que a gente sempre vai ter uma data limite. Até na sexta-feira, ali até às 5 horas da tarde, mesmo que não é importante, não é urgente, a gente tem que dar finalizar aquele trabalho. Tranquilo? Certos obstáculos vão aparecer para a gente, tá? É normal do dia a dia. A gente tem que enfrentar ele e executar da melhor maneira possível, buscando os resultados significativos, tá? O bom profissional é provedor de soluções, tá? Ele não perde tempo, encontra meios para solucionar imprevistos e não se perde em distrações constantes. Tem aquele lado, né? Quando você é um bom profissional, você é o cara que resolve, provavelmente seu serviço vai dobrar, porque você é o cara que resolve o problema. Então, a gente, às vezes, tem que tomar cuidado com isso daí para não acumular muito serviço na nossa mão, né? Colocar muita responsabilidade na mesa de trabalho e depois você não dá conta. Então, às vezes, você ter que fazer serviço de outro colega de trabalho pode se tornar um obstáculo. A gente tem que saber lidar com isso daí. Ajudar? Sim, nem sempre, tá? Fica uma dica aí para vocês. Quando for trabalhar, fica atento a isso daí, tá? Primeiro faz o seu, depois eu te ajudo. Tranquilo? Fácil aqui. Então, obstáculo é fácil de lidar. É só a gente pegar e fazer e a gente vai eliminando. Sempre vai ter aquela picuinha? Sempre vai ter, faz parte do processo de trabalho. A ideia é saber não contornar, como dizer, resolver e tirar o obstáculo da sua frente.
Se você contornar, certa hora, esse obstáculo vai ganhar um tamanho maior e vai acabar atrapalhando o seu trabalho. Exemplos aqui de obstáculos. Caixa de e-mail superlotada. Foi o que eu falei para vocês, até por questão de experiência. Chega de manhã, ligou o computador, vai na cozinha fazer um café, café pronto, senta, já começa a fazer a limpeza de e-mail. Você já ganha um tempo naquele momento. De 8 até 8h30, provavelmente não vai ter nada para fazer. Se você tiver que entrar em contato com o fornecedor, ele também ainda está tomando o café dele. Então, é um tempo que a gente tem para se organizar. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, dar uma limpada na caixa de e-mail, que ali, né, é o nosso mural de trabalho, ali que a gente vai ter que resolver o problema. Interrupções. Controlar as interrupções é essencial para executar bem as tarefas. Dou aqui novamente como exemplo, você parar de trabalhar para ajudar outro, tá? Toma cuidado com isso daí, porque às vezes o cara fala, não, então resolve isso aqui para mim. Não é assim, não deixa isso acontecer. Aí você vai ter que fazer o dele e o seu. Se você deixar acostumar o cara jogar serviço na sua mesa, ele sempre vai jogar serviço na sua mesa. Você não pode deixar isso acontecer. Então, dentro das interrupções, eu dei um exemplo aqui, mas pode ser qualquer outra coisa. WhatsApp, tá? As empresas aí estão mandando embora, sim, tá? Por causa de WhatsApp, celular. A não ser que você esteja utilizando o celular da empresa a trabalho, que diga-se de passagem, ele é vistoriado. O celular pessoal, às vezes você deixar de atender um cliente para atender um celular pessoal e ficar rindo, tá? Essas tipos de interrupção aí, chefia está te observando. Então, toma cuidado. Entre outras interrupções de forma geral. Até mesmo o telefone tocar, né? Se o telefone na sua mesa fica tocando, aquele vai te interromper, você acaba perdendo o foco do trabalho. Procrastinação. Por que não deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje, né? Então, é errado. Não deixa para amanhã. Resolve hoje e não deixa o serviço ir sobrecarregando até sexta-feira, tá? Levando em consideração o que a gente viu na teoria, a questão do importante e urgente. Vamos tomar cuidado com isso daí, tá? Procrastinação pode te ajudar, né, a ter o descontrole e no tempo da atividade. Então, toma cuidado com isso daí. Cabe ao profissional agir com eficiência e driblar os obstáculos que surgem no dia a dia do trabalho. Então, é aquela coisa, depois do almoço eu olho. Faltando meia hora ainda para ir almoçar, muito tempo, né, você tem dentro dessa meia hora, prefere ficar ali conversando, esperar dar o horário de almoço, volta e você vai ter a parte da tarde para fazer e o que ficou na parte da manhã. Então, procrastinação é o pior, ou melhor, né, é o maior inimigo, né, um dos melhores inimigos que você vai ter no local de trabalho. Tranquilo? Paradigmas no trabalho, tá? Em questão de administração de tempo. Paradigmas mais comuns. Sob pressão se trabalha melhor. Não, de forma alguma. Se você for pressionado a trabalhar, o seu serviço vai sair mal feito, tá? Então, não deixe esse tipo de pensamento tomar conta do seu processo de trabalho. Lógico, se você sabe administrar o seu tempo de trabalho, você vai se organizar melhor. Então, você acaba não trabalhando sob pressão, né? Então, quando o serviço não sobrecarrega a sua mesa. Quanto mais rápido você executar a tarefa, mais produtivo você será. Depois eu dou uma arrumadinha e mando arrumado ali para vocês. Esse S sozinho aí é o será. Mais produtivo você será. Errado. Quanto mais rápido você for, mais cagada você vai fazer, né? Então, às vezes, você tentar ganhar na quantidade de execuções, você acaba tendo problema na qualidade delas. Se não é feito bem da primeira vez, você vai ter o retrabalho. Então, você vai ter que trabalhar 2 vezes o mesmo trabalho. Então, isso é bem chato, né? Então, toma cuidado nessa rapidez sua, se não está sendo tão rápido assim. Exemplo aqui, ó, você será. Pode ser que eu tenha digitado errado, passei o olho rápido e não vi, tá? Então, você de tanto que trabalhar rápido demais, surge essas cagadas aqui, fica um trem mal feito. É preciso fazer o urgente depois do importante, por isso nunca há tempo para exercer todas as atividades. Não. Você vai trabalhar, você vai identificar o que é importante e o que é urgente. Urgente, como se diz, né, é uma coisa que já está
fervendo, né, como diz assim, já está, a panela de pressão já está para explodir, e você tem que ir lá e apagar o fogo, como se diz. Então, toma cuidado para não deixar nem nada do seu dia a dia de trabalho se tornar um problema, ou melhor, né, os outros falam, a gente aqui não trabalha, né, todo mundo aqui é bombeiro, né, só vive apagando fogo. Se esse é o local de trabalho está dessa forma, então que tem alguma coisa errada. Lógico, cada trabalho, um trabalho. A gente não pode deixar chegar nesse ponto. O chefe sempre interrompe. Bem provável que sim, mas é porque ele também está sendo cobrado. Se ele te interrompe ou vai te cobrar alguma coisa, é porque alguém já cobrou dele. Então, alguém acima de vocês está cobrando ele e ele também está querendo resolver aquele problema. Gente, só um minutinho, peraí. Pronto. Então, se o chefe está te interrompendo, é porque ele também está sendo interrompido, ele quer resultado. Há trabalho de mais e pessoas de menos no ambiente de trabalho. E vai continuar sendo assim até o fim da vida. Hoje as empresas vão contratar o mínimo possível para você trabalhar o máximo possível. Vamos dizer, essa é uma balança que nunca vai estar equilibrada. E a gente precisa estar apto a trabalhar com isso daí, tá? Então, não existe empresa que vai colocar um trabalhador para um tipo de trabalho. Não, todo mundo vai trabalhar sobrecarregado. O que pode ocorrer, às vezes, é a empresa ter o bom coração e contratar um estagiário. Então, o estagiário que vai te ajudar a organizar papeladas, se for o caso, já alivia um pouco o trabalho, mas ele não vai ter a responsabilidade que você tem. Tranquilo? O profissional eficiente deve quebrar paradigmas impostos na realização das tarefas. Sim, tá? Então, não existe, não adianta ficar chorando. Tem que pegar e fazer da melhor maneira possível. Muitos profissionais deixam de crescer dentro das organizações por adotarem paradigma que minam o desempenho. Sim, sempre vai ter aquela pessoa que mais chora do que trabalha. Então, esse cara, além de não produzir, está atrapalhando o resto da turma. Então, ele está sendo, de alguma forma, uma pedra no sapato. Tá? Mais cedo ou mais tarde, ele vai ser substituído. Então, não seja esse tipo de profissional. Seja o cara que faz sem reclamar. Se o serviço está ruim, procura outro, mas não atrapalhe o processo de quem está ali trabalhando. Vamos ajudar a executar o que precisa ser executado. Correto? Capacidade e incapacidade de administrar o tempo. Importante administrar para gerar resultados. A gente já falou isso aqui um pouco antes. Então, a gente tem que trabalhar para ganhar tempo, tá? Se você trabalha muito bem planejado o seu tempo, você trabalha pouco, tá? Então, quem trabalha pouco, erra pouco, sobe na empresa. Quem trabalha muito, erra muito, é demitido da empresa. Fica essa dica aí para vocês. Só que para você trabalhar pouco, e vamos dizer, trabalhar pouco, errar pouco, você precisa administrar o seu processo de trabalho, tá? Fica essa dica aí de, como é que eu vou dizer assim, experiência de trabalho, tá? Então, quem trabalha pouco, erra pouco, sobe na empresa. É fundamental fazer a pergunta: quais são as metas e os objetivos definidos? Os objetivos devem nortear o gerenciamento do tempo? Quem sabe, tá? No meu caso, acredito que sim, mas isso vai de emprego para emprego. As decisões devem ser tomadas e implementadas sempre, tá? Mesmo que essa decisão seja em grupo, né, do setor, ou mesmo que seja uma decisão sua em relação a algum tipo de objetivo. Execute, busque resultados. As atividades devem seguir a ordem do cumprimento de metas, tá? Então, tudo que você vai fazer tem que gerar resultado. E resultado positivo. Resultado positivo, a gente pode entender que um trabalho bem feito e finalizado não gera retrabalho, tá? Lembrando que retrabalho é executar um trabalho 2 vezes. E torcendo para que na segunda vez já dê certo, porque senão é 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, tá? Então, isso aí faz você atrasar todo o seu tempo, todo o seu planejamento ali dentro da semana. Tranquilo? Plano de ação. Isso daqui vai ser a parte prática nossa em relação à administração do tempo, tá? Então, gerir o tempo. A gente vai pegar o tempo e vai fazer uma gestão em cima dela, tá? Então, ela exige disciplina e responsabilidade.
Responsabilidade de cada um sabe aonde o cinto aperta. Disciplina é uma coisa complicada, porque disciplina exige foco, boa vontade e, como é que eu diria para vocês assim, e resultado mesmo, tá? Então, disciplina, a gente sabe que nem todo dia a gente está legal para trabalhar, levanta cedo, não dormiu bem, mas se a gente consegue ter a disciplina, o acho que foi até uma frase que eu li, uma disciplina é fazer algo que você não gosta, mas você faz como se amasse, tá? Depois até mando essa frase para vocês para ver quem que falou ela. Então, essa que é a ideia. Então, disciplina exige muito da gente. Só que ela gera, se você tiver disciplina, ela vai gerar muito resultado positivo. Seja na sua vida ou seja no trabalho, tá? Administrar o tempo é ir em busca dos resultados positivos que melhoram a produtividade. A própria frase já é uma afirmação bem tranquila, né? Bem fácil de entender. Criar planos de ação para a realização de tarefas, incluindo objetivos e metas. Isso daqui, quem trabalha bem com isso daqui é projetista, tá? Pessoal que está em algum tipo de projeto, seja ele de engenharia, aplicação de algum processo, criação de algum produto, eles trabalham muito com isso daqui, tá? Porque todo mundo vai ter os seus objetivos, todo mundo vai ter a sua meta, para depois eles passarem para a fase 2. Todo mundo vai ter seus objetivos e metas para depois passar para a fase 3. Então, não se passa para outra fase se todo mundo que está envolvido não entregar o que precisa ser entregue, tá? Se você atrasa o processo de todo mundo. Então, tem que tomar cuidado com isso daí. Tarefas se tornam funcional. Então, as questões das tarefas ali, a gente sabe como ela exige no dia a dia, a gente vai acabar transformando uma coisa muito tranquila, muito operacional, muito funcional. Então, aprenda a fazer o que você sabe, ou aprenda o que o seu local de trabalho te exige da melhor maneira possível, para você já, quando você vê que vai ter um problema, você vai ter um obstáculo, você já consegue tirar ele da sua frente. Ok? Para o melhor planejamento, o ideal é iniciar um plano de ação diário, tá? Então, o planejamento ele também pode ser semanal ou anual. Diário seria mais fácil para você já se acostumando. Ou, no caso, seu local de trabalho, se for uma coisa que você precisa dar resultado diário, plano de ação diário. Se é na semana, semanal. Se são projetos grandes, que você pode levar meses, pode trabalhar ele com uma forma mensal. Listar todas as atividades urgentes e importantes que devem ser realizadas, né? Urgente é aquilo que precisa ser feito de imediato, importante é aquilo que leva ao alcance de resultados desejados. Então, é importante eu fazer isso daqui porque eu já ganho tempo em determinada situação. É aquela coisa, se eu fizer o trabalho do Saulo hoje, dentro do horário da aula dele até 8h40, eu já tirei um trabalho para amanhã, eu já finalizo. Então, às vezes a pessoa pega e sai e vai querer me mandar depois, ela vai ficar aí, perder o final de semana, hoje eu poderia ter feito dentro da sala de aula, ao horário, a gente sabe que até 8h40, não estou cobrando, mas estou dando só um exemplo aqui de como que funciona. Então, isso é importante para vocês. Fazer o trabalho do Saulo é urgente? Não, não é. Tá? A gente tem tempo para fazer ele e para entregar, mas é importante a gente tentar fazer, ok? Definir um prazo para cada atividade a ser executada. Um exemplo aqui, que vem na minha cabeça, pessoal que vai tentar fazer vestibular para faculdades federais, tem um planejamento muito bom sobre isso daqui. Até a própria escola, naqueles cursinhos, trabalham isso aqui muito bem para o aluno não ficar sobrecarregado com tanto material de estudo para fazer as provas. Então, a gente pode também tentar trazer isso para a nossa vida pessoal. 2, definir um prazo para cada atividade a ser executada. Nós mesmos vamos colocar uma data limite, tá? Eu sei que eu posso fazer isso aqui até sexta-feira. Eu sei que a sexta-feira é a minha data limite. Nada que um post-it, tá? Eu não resolva isso para a gente, não como diz, se torna o nosso alarme, tá? Então, fica aí o exemplo para vocês. Então, vocês podem trabalhar com vários post-it, igual eu faço. Ok? Cumprir com prazos estabelecidos e com ordem de prioridades. Então,
Vocês podem fazer isso também no local de trabalho, ou na escola, ou na vida de vocês. Criem os seus próprios prazos e como ordenar isso daí, tá? Reservar tempo para pausas, uma caminhada ou uma ida ao banheiro restabelece energias. Sabe quando você está sentado estudando e a sua cabeça já não está muito boa para absorver o que você está vendo? Dá um pause, levanta, dá uma volta, vai ali, vai e volta, faz alguma coisa. Uma meia hora depois você volta e você continua o que você estava fazendo. Isso ajuda bastante. Eu, particularmente, faço isso. Ainda mais que minhas vistas é ruim e meu olho lacrimeja muito, é o momento que eu dou uma volta, meu olho melhora, eu termino aqui montar a aula para vocês ou questão da minha faculdade. Ok? Espera aí só um minutinho. Amanda. Ok, Amanda. Chegou para mim aqui no WhatsApp. Beleza. Então, vamos lá. Continuidade. Obrigado, viu, Amanda? Verificar se as ferramentas necessárias para a execução das atividades estão dentro dos padrões. Por exemplo, arquivos e pasta em ordem, lista de contatos e agenda atualizada, recursos físicos à disposição. Isso daqui ajuda bastante a gente a se organizar. Exemplo. Tomara que não caia na minha cabeça. Eu, por exemplo, utilizo pasta L para me organizar o trabalho de vocês. Então, essa daqui, por exemplo, é o pessoal da ADM Tarde, tá? Então, tá aqui, quando eu recebo o trabalho deles, eu anoto aqui o nome deles, quem fez o trabalho, o dia que foi feito o trabalho. Isso daqui é uma ferramenta de trabalho para mim. Então, isso aqui me ajuda a me organizar. Quando eu vou fechar os trabalhos, está tudo anotado aqui. Eu não preciso guardar de cabeça, lógico. É só pegar, eu faço os meus cálculos aqui e jogo a nota. Tem o de vocês? Tem serviços jurídicos EAD, tarde e noite, tá? Só um exemplo para vocês. Ferramenta de trabalho, ok? Então, para vocês verem que tem vários recursos para a gente poder melhorar, né, ou ajudar a gente a organizar o nosso tempo. Número 6, manter o foco e a concentração. Sim, se a gente manter o foco e a concentração, trabalhamos melhor, damos resultados melhores. Fazer um checklist ao final do dia. Interessante, eu não faço. Mas talvez o pessoal, vocês aí que trabalham com várias informações, é interessante fazer um backup ali no Excel do que foi feito no dia. Eu já vi gente fazendo isso. Eu tentei, não me pegou. Então, para mim, checklist ali, comigo não funciona, tá? Avaliar resultados e realinhar o que for preciso. Sim, o que está dando certo, a gente mantém. O que dá errado, a gente vê o que a gente está fazendo errado e procura um novo processo de trabalho. Isso é bem fácil de fazer também. Programar-se e reprogramar-se. Então, se a gente está tentando programar de um jeito, está dando positivo, ótimo, nós podemos manter. Se não está dando certo o jeito que eu estou fazendo, eu vou me reprogramar e procurar uma outra forma que me dê resultados positivos, né? E que não atrapalhe no meu dia a dia. Tranquilo? Beleza? Eu fiquei pensando, gente, essa aula vai ser muito de coach. Dicas para gerenciamento do tempo, tá? Agora só algumas dicas aqui do livro que eu peguei, eu trouxe para vocês aqui, ó. Manter o local limpo e organizado, 5S, quem conhece aí, ótima ferramenta para, vamos dizer assim, não seria uma ferramenta, né? Uma ótima teoria prática, né? Vamos dizer assim, para organizar isso daí, 5S. Prever possíveis obstáculos, é igual a gente já conversou. Obstáculos sempre vai ter. Pela experiência do trabalho, a gente já consegue observar obstáculos vindo à distância. A gente já vai conseguindo vai conseguir já remediar antes que ela aconteça, tá? Finalizar trabalhos inacabados para depois exercer novas atividades. Não tem nem como comentar, né? Isso daqui finaliza e depois você continua outra coisa, né? Porque senão você vai ficar aí com 5 coisas em abertos para resolver e acabarão resolvendo nenhuma até o final da semana. Limitar-se às prioridades como atividades iniciais.
Só um minutinho aqui, peraí. Limitar-se às prioridades como atividades iniciais. O que é prioritário, a gente já faz uma lida inicial no dia a dia, nada fazer uma limpeza de e-mail, já se torna a primeira prioridade do dia. Se você acostumar a fazer isso, isso acaba correndo naturalmente. Realizar um trabalho por vez. Apesar que mulher consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que ser uma coisa por vez. Então, as mulheres aí que têm essa facilidade, ótimo, beleza. Eu não dou conta. Então, eu realizo sim um trabalho por vez, depois eu passo para outro, tá? Então, é até a minha forma de trabalho. Eu não consigo montar uma aula de outra turma se eu não terminar aquela aula que eu estou fazendo. Enquanto eu não vejo ela 100% pronta, eu não pulo para a próxima. Ok? Terminar a tarefa a que se deu início. É mais ou menos descrito ali em cima, né? Comece o que terminou. Fugir da procrastinação, tá? Essa daqui eu sei que dói, mas é tudo questão de prática, tá? É tudo questão de disciplina. Se você tem disciplina, a procrastinação some do seu dicionário, ok? Controlar as interrupções, fácil também. É fácil de fazer. Às vezes a pessoa só pode, às vezes, não entender o seu não, mas um não é necessário, tá? Delegar tarefas quando for possível, tá? É interessante. Você não é o sabe-tudo da empresa. Lembre-se, você é uma parte da empresa, não o todo. Então, se você puder delegar alguma parte do seu trabalho para outra pessoa, o faça. Se for estagiário, aí a gente vai sorrir até amanhã, né? Porque fica muito mais fácil trabalhar isso daqui com o estagiário. Reorganizar-se para o próximo dia. No finalzinho do dia ali, você já conseguir, você tiver tempo, já de se organizar para amanhã, já dá aquele tapa ali, já deixa alguma coisa prontinha, agenda já, como diz a agenda, já com alguns post-it aí, e ganha tempo amanhã. Isso ajuda a administrar o tempo. Ok? Fácil demais também, tá? Aqui eu vou ler rápido para vocês, mas com controle e planejamento do tempo, haverá mais tempo para objetivos e metas profissionais. Desenvolvimento de um planejamento de tempo assertivo é uma habilidade que se aprimora no dia a dia. Prática de administração e controle de tempo é possível afastar o que não fortalece e não traz benefício. A gente começa a aprender o que não funciona e a gente começa já de longe já sair fora do que não vai agregar ao nosso trabalho. Quando aplicadas de maneira correta, dinâmica e estruturada, podemos modificar o comportamento. Administrar o tempo, utilizá-lo em benefício próprio, com o propósito de evitar seu desperdício, é agir de forma inteligente e criativa. Aprender a administrar o tempo e o tempo ajuda a organizar a excessiva carga de trabalho. Foi o que eu falei para vocês. Se você consegue administrar, você vai trabalhar pouco, tá? É possível encontrar tempo para exercer outras atividades. Não vou comentar, não. Acreditar na capacidade de colocar em prática planos de ação desenvolvidos com foco em aprender a administrar melhor o tempo serão essenciais para realizar planejamentos e metas. Ok? Isso aqui mais uma afirmação do que eu já tinha dito antes para vocês. Beleza? Cronograma. Isso daqui é prático, é um pouquinho complicado a gente fazer no nosso dia a dia, mas ele funciona sim, tá? A forma mais simples de construir um cronograma é listar o processo de trabalho, tá? Então, monte a estrutura de um cronograma, liste as principais atividades, estime o tempo de cada atividade, defina recursos físicos das atividades, caso necessário, organize as atividades dentro de um layout do seu espaço organizacional. Então, nesse caso aqui, se você trabalha dentro de um escritório, qual seria o seu layout? A sua mesa de trabalho. Então, organize o tamanho da sua mesa para que não falte espaço e também ela não te atrapalhe. Apesar que a gente não vai ter uma outra mesa, a gente tem que trabalhar com o que tem, então dá para se organizar para ter isso daí. Estou dando um exemplo. Agora, se a gente, por exemplo, uma costureira tem uma sala toda para isso, a costureira vai separar o local da máquina, agulha, linhas,
pano. Então, se ela fica bem organizada, ela ganha tempo porque ela não perde o tempo procurando. Um exemplo. Estabelecer datas de início, meio e fim. Presuma os pontos críticos no decorrer do processo, caso exista, né? E faça o monitoramento e controle do cronograma. Toda vez que você der um passo, atualize o seu cronograma. Recomendações. Um cronograma desatualizado não tem utilidade, porque você vai acabar deletando ele porque você não atualizou. Então, você já sabe que você está muito na frente e você não vai perder seu tempo atualizando tanta coisa. Então, sempre que fazer uma coisa, atualize para que não se torne uma perca de tempo o próprio cronograma. O cronograma deve ser colocado em prática. Então, você monta o seu tipo de cronograma e coloca ele em prática. As atividades devem ser programadas de acordo com o grau de dificuldade e estabelecendo prazos justos. Lembrando que quem faz isso aqui é você no seu local de trabalho, sempre procurando melhores resultados, tá? O cronograma por si só não garante entregas no prazo. Para isso depende da equipe. Se houver uma equipe. Se for equipe de um homem só, como se diz, se vira. Mas aprenda a fazer um cronograma para que você não perca tempo. Eu já trabalhei num lugar que mexia com antena, eles tinham aquele mural, você coloca as taxinhas, eles faziam direitinho, de segunda a sábado. Então, o cronograma ali já estava ali, ó. Se tinha uma instalação de antena para fazer na quinta-feira, eles colocavam lá, instalação quinta-feira na rua tal, endereço tal. Quando chegava o pessoal de manhã para trabalhar na quinta, eles já sabiam tudo o que tinha para fazer desde segunda-feira. Eles já se organizavam durante a semana toda para chegar na quinta-feira trabalhar legal. Estou dando exemplo aqui, a quinta, mas isso era de segunda a sábado, tá? Então, só para vocês verem que funciona sim. Beleza? Bora lá? Trabalho em prático. Facinho de fazer, tá? O exercício 5 e 6, ele vai ser um pouquinho mais trabalhoso de fazer, que vocês vão achar na internet, vai copiar e copiar igual e fazer igual. Da 1 a 4, pergunta e resposta. Dúvida, gente? Tranquilo? Sheila? Amanda? Pode fazer, trabalho é bem facinho, tá? Não tem dificuldade nenhuma. A pergunta 5 e 6, vocês vão achar em exemplos no Google. Vocês vão lá e colocam lá plano de ação 5W2H e cronograma. Vocês vão lá em imagens no Google, tem um monte lá, só fazer a cópia. Ok? Qualquer coisa eu estou aqui com vocês. Até 8h40, hein? Lembrando, mensagem de última hora, semana que vem não teremos aula de rotinas administrativas. Feriado. Beleza? Daiane, fala comigo. Final da aula eu mando os slides para vocês, tá? Daiane. Já eu também já trabalhei com gente assim. Já começava 8 horas da manhã tomando café. É complicado.
Eu sei como é que é. Além de ficar reclamando, atrapalha o seu processo de trabalho, né? Você fica em cima ali. É uma coisa interessante em local de trabalho, por experiência, eu sei que eu tenho, você também tem, faz o seu, né? Preocupa com o seu, o que está na sua mesa, do que é responsabilidade sua. Muita gente vai tentar jogar serviço na sua mesa para não ter que trabalhar, e às vezes, né, tem aquele problema ali que aconteceu que vai ser uma bela de uma dor de cabeça para resolver, a pessoa já sabe, tenta jogar para você, porque a responsabilidade cai no seu colo e você não sabe, né? Não teve às vezes não teve o tato de perceber. E é complicado demais trabalhar com gente assim. Mas faz parte do trabalho, a gente tem que trabalhar, né? Eu, por exemplo, eu tento fazer o meu, não pego nada dos outros para fazer, a não ser se eu estiver muito tranquilo, e às vezes eu sei que eu não estou, igual dar aula, montar aula é muito complicado. Então, se eu tiver que fazer outras coisas, eu evito o máximo. Agora, quando a ordem vem de cima também, né, a gente não pode fazer nada, mas esse tipo de coisa, colega de trabalho, eu evito. Tem alguns livros, agora eu não vou lembrar o nome, tem livro de leitura aí, né, que seriam os livros de autoajuda, em relação a ordenar tempo de trabalho, tá? No início, isso é difícil, mas com o tempo você aprende, sua semana fica levinha de trabalhar. E aquela coisa, quando você aprende a ter disciplina no trabalho e você trabalha pouco e dá muito resultado, você vai ver que o pessoal que é enrolado no trabalho, tem preguiça de trabalhar, vai começar a jogar serviço na sua mesa. E eu falo, não pegue, viu? Pessoa aí vai começar a loubar sua mesa de serviço e ela vai ficar à toa, né? Então, evite. Tenha responsabilidade nas suas coisas. Isso daqui eu te falar com uma frase do meu irmão. Meu irmão já trabalhou em banco e, e tinha esse ditado lá dentro, né? Eu até aprendi foi com ele. Se você trabalhar pouco, se você trabalhar pouco, você erra pouco, o chefe vê que você é um cara bom de trabalho. Se você trabalha muito, consequentemente, você vai errar muito, e se você erra muito, você é ruim de serviço, né? Então, igual a gente tem que aprender. Faz o que você foi solicitado para fazer. E faz tranquilo, na paz. Não pega trabalho, não tenta mostrar trabalho, que você vai cair do cavalo. É engraçado, né, se você pensar, né? O certo seria você trabalhar muito, dar ótimos resultados e ser considerado um bom profissional. Só que o cara que erra muito é porque a empresa entende que o cara é ruim de serviço. Não é porque ele está cheio de serviço, não. Beleza, NR79, né? Tem problema.
Vou dar uma ajeitada aqui no slide aqui de hoje, que eu achei alguns erros de digitação. Eu vou ver se é o próprio Google que está comendo bola aqui, ou se foi eu que errei, e já mandei no grupo para vocês. Só um minutinho.
Giovana e Glenda já entregaram, então. Certíssimo. O das duas está certinho.
Alguns alunos já entregaram o trabalho aqui, tá? Só que deu 8h40, eu vou finalizar a aula. Mas se vocês precisarem de alguma coisa, vocês podem me chamar aqui, que eu estou no computador ainda. Estou montando as aulas de amanhã, aí vocês podem me chamar, tá?